Você está querendo estudar a Bíblia com mais profundidade? Quer entender melhor o contexto histórico, cultural dos tempos bíblicos? Uma Bíblia de estudo pode ser uma ótima ferramenta para você entender melhor a palavra de Deus. E aqui nesse vídeo eu quero indicar para você as melhores Bíblias de estudo. Olá, meu nome é Matheus, seja bem-vindo a esse canal. Eu quero te convidar, você que deseja se aprofundar na Bíblia, na palavra de Deus, a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você sempre receber as notificações dos nossos vídeos novos. Se tem uma coisa que as pessoas me perguntam lá no meu Instagram é sobre as Bíblias de estudo que eu recomendo e que eu utilizo. Eu vou até deixar aqui meu Instagram se você ainda não me segue. E sabe, eu percebo que hoje existe um mercado, um comércio muito grande em cima de Bíblias de estudo. E talvez você, quando entra numa loja, talvez quando você entra numa livraria e você vê o título Bíblia de Estudo, você se sinta um pouco confuso em entender se aquela é a Bíblia de Estudo que você está procurando, se aquela vai ser a Bíblia de Estudo que vai te ajudar na sua jornada. E eu quero primeiro, antes de falar sobre as Bíblias que eu indico, e fica tranquilo que eu vou mostrar aqui as Bíblias que eu utilizo e que eu indico e o motivo de eu indicar essas daqui, eu quero te explicar o que é e o que não é uma Bíblia de Estudo. Não menosprezando algumas Bíblias, mas esse termo, ele se popularizou por conta dessa vontade, esse desejo das pessoas se aprofundarem na palavra de Deus. E hoje muitas Bíblias utilizam esse termo de estudo, mas na verdade não são Bíblias de estudo, e sim Bíblias temáticas. Por isso, quando você está procurando uma Bíblia que vai te ajudar a entender melhor o contexto histórico, cultural, que vai ter ferramentas, que vai ter alguns recursos que vão te ajudar, e eu já vou falar sobre esses recursos, fica aí nesse vídeo. Se não tiver esses recursos, ela será talvez uma Bíblia temática, a Bíblia do homem, a Bíblia do discípulo, a Bíblia do pregador. Não são propriamente Bíblias de estudo. São boas Bíblias, talvez elas vão abordar muito bem a temática que elas estão propondo, só que se você procurar nessa Bíblia um recurso para te ajudar no seu estudo da palavra de Deus, pode ser que você se frustre. Por isso, antes de mais nada, entenda uma coisa. Bíblias temáticas, Bíblia do homem, Bíblia do discípulo, Bíblia da mulher, Bíblia do não sei quem lá, essas Bíblias, elas servem para um propósito, para que você desenvolva melhor talvez aquela temática. Mas se você de fato está procurando uma Bíblia para te ajudar no seu estudo da palavra, talvez essas Bíblias não sejam a melhor opção. Então, aqui a gente já tem o tipo de Bíblia que não é aquilo que você está procurando. Não que sejam Bíblias ruins, você entendeu? São Bíblias que não estão dentro daquilo que a gente pode chamar de estudo, porque não tem talvez alguns recursos. Talvez tenha um ou outro, até inclusive tem uma Bíblia aqui, a Bíblia de Spurgeon. Ela tem alguns recursos, só que ela é uma Bíblia mais temática. Ela tem a proposta dela é ser uma Bíblia onde cada texto, talvez alguns textos, vão abordar alguns sermões de Spurgeon. Esse é o propósito dela. Essa foi eu acho até que ela usa o termo Bíblia de Estudo. Peraí. Olha só. Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Haddon Spurgeon. Então, ela usa esse título, nada contra, mas se você comprar ela esperando que ela vá ser uma Bíblia que vá te ajudar a entender melhor o contexto histórico, cultural, vai te dar alguns recursos a mais, você não vai encontrar. Então, primeiro, coloca aí na sua lista do que não procurar se você está procurando esse tipo de Bíblia, que vai te dar ferramentas, recursos. Não procure por Bíblias temáticas. Agora, o que eu acho importante? Vamos lá, separamos a primeira parte desse vídeo do que talvez não procurar. Agora a segunda parte é o que você procurar numa Bíblia de estudo, porque eu quero ser direto ao ponto aqui nesse vídeo, já te dar as indicações, mas eu quero que você entenda por que essas são as indicações. O que eu acho importante numa Bíblia de estudo? Deixa eu te contar uma história. No início da minha caminhada, eu lembro que eu tinha muita dificuldade de entender alguns personagens, alguns termos da Bíblia. Talvez você também passou por isso, mas eu comecei a ler a história de Jesus lá em Mateus e você começa a encontrar alguns personagens como fariseus, escribas, saduceus, os publicanos, e você não entende por que Roma está cobrando impostos dos hebreus. Inclusive, se você quer entender melhor sobre isso que eu acabei de falar, a gente fez um vídeo sobre o período interbíblico. Na verdade, nós estamos fazendo uma série sobre a vida de Jesus. Nós gravamos lá em Israel. Vou deixar aqui um cardzinho para você clicar e assistir, e também aqui na descrição o link do vídeo. Aqui só um parênteses para você entender melhor se você gostou dessa temática. Eu lembro que eu tinha um pouco de dificuldade em entender isso. Então, meus pais tinham uma Bíblia de estudo e eu peguei aquela Bíblia e comecei
comecei a ler, a fazer o meu devocional através daquela Bíblia. Gente, foi outra vida. Eu consegui entender muito melhor o texto bíblico. E é por isso que muita gente às vezes desanima da leitura. Talvez ela não percebe que alguns termos realmente são complicados para o nosso tempo. Alguns personagens, alguns contextos daquela época realmente serão difíceis para a gente entender. E aquela Bíblia de estudo me ajudou bastante a compreender o texto bíblico. E é por isso que eu acho que o primeiro fator importantíssimo para uma Bíblia de estudo ter é notas de rodapé. E essas notas de rodapé não ser apenas notas temáticas que vão abordar aquele texto a partir do ponto de vista da vida do pregador, ou da vida do homem, ou da vida da mulher, como eu falei no começo do vídeo sobre essas bíblias temáticas, e sim, elas vão te trazer um entendimento histórico, cultural dos tempos bíblicos. Talvez ela vai fazer ela vai te mostrar, aquela nota, que existe uma ligação daquele texto com outro texto bíblico, e isso vai ajudar a você compreender muito melhor aquela passagem. Um outro recurso que eu acho muito importante é a Bíblia de estudo ter uma introdução a cada livro. Porque um dos fatores para você conseguir interpretar um texto é você, primeiro, entender o contexto geral do que está acontecendo. Então, antes de você começar um livro, você precisa ler do que se trata aquele livro, o Evangelho de Mateus. Em que contexto ele foi escrito? Qual foi o objetivo dele? Isso vai te ajudar a interpretar melhor o texto bíblico, e também o contexto imediato. Contexto imediato, as notas de rodapé vão te ajudar. Agora, o contexto geral, a introdução de cada livro vai te ajudar a entender melhor. Então precisa ter uma boa introdução que vai abordar sobre o contexto que esse livro foi escrito, o autor, que época que foi escrito, qual era o objetivo dessa carta, se está se tratando do Novo Testamento, das epístolas, qual foi o objetivo desse livro, o que ele está querendo transmitir. Tudo isso é importante na nossa leitura. E um dos problemas é que hoje nós vivemos praticamente 2-3 mil anos depois da época que esses livros foram escritos, e às vezes a gente tenta ler com a mentalidade dos dias de hoje, a gente acaba fazendo um anacronismo, a gente não entende que esse livro ele foi escrito em uma outra época, em um outro contexto. É claro que a palavra de Deus ela é imutável, ela é viva, eficaz, mas para que você consiga interpretar, você precisa entender o contexto. Então a introdução a cada livro te ajuda nesse ponto. Agora, uma coisa que eu gosto bastante também, um terceiro recurso aqui que eu acho indispensável nas Bíblias de estudo, é elas terem referências cruzadas. Você já deve ter escutado aquela pregação que o pastor, ele fala de um texto bíblico, ele está falando de um texto bíblico e ele faz uma ligação com outro texto bíblico, e desse outro texto bíblico ele faz uma ligação com outro texto. Aí você fica pensando assim, nossa, esse pastor ele deve ler muito a Bíblia, ele deve ter muito conhecimento de passagens, de versículos, porque ele está lembrando de cada coisa que ele fala, ele lembra de outro texto. Na verdade, eu vou te contar um segredinho aqui desse pastor e desse pregador. É claro, ele estuda bastante a Bíblia, mas esse recurso chamado referência cruzada, ela ajuda a pessoa que está fazendo o estudo a entender que esse texto está ligado talvez a outro texto, ou que tem uma outra referência desse texto em outro lugar. Por exemplo, você está lendo sobre o momento da Santa Ceia, Jesus com seus discípulos. A Bíblia, que tem esse recurso, ela vai te apresentar uma referência cruzada do momento onde Deus estabelece a Páscoa. E essa Páscoa, ela vai fazer uma referência também à morte e ressurreição de Jesus. Então a Bíblia, ela está toda ligada entre si. E você ter esse recurso te ajuda a entender essas ligações de um texto com o outro. Por que Jesus teve que morrer numa cruz? E aí esse texto de Jesus se oferecendo em sacrifício vai fazer uma ligação com o dia da expiação, o dia onde os pecados eram perdoados. Um cordeiro deveria ser morto em troca do pecado da nação de Israel. E isso tudo começa a se ligar e você começa a entender a Bíblia com muito mais profundidade. Mas esse recurso você vai encontrar em Bíblias de estudo. Você não precisa decorar tudo, você não precisa decorar todos os textos, é claro. A leitura bíblica te ajuda nesse ponto, mas esse recurso ajuda bastante. Agora, sem mais delongas, vamos para as minhas indicações. Eu quero indicar aqui 5 Bíblias. 5 Bíblias que eu indico, entre elas 3 que estão dentro desse contexto que eu acabei de falar para você. Uma que eu
que eu quero falar para você aqui, que talvez ela é um pouco diferente, mas ela tem um recurso muito importante para o seu estudo, e uma outra que você, através dela, vai entender os originais bíblicos. Se você me conhece do Instagram, você já deve ter visto que às vezes eu uso o texto original, eu faço uma referência à palavra original que foi falada ali, e eu vou te mostrar como eu consigo acessar isso, qual é a Bíblia de estudo que eu utilizo. Eu vou tentar mostrar para você aqui. Não sei se vai dar certo porque eu fiz uma gambiarra. A primeira Bíblia de estudo que eu quero indicar para você é a Bíblia de estudo NVT. Eu não sei se está mostrando aqui, como eu falei, eu fiz uma pequena gambiarra. É a Bíblia de estudo NVT. Essa Bíblia aqui, eu tenho um carinho muito grande por ela. Sabe por quê? Ela foi a minha primeira Bíblia de estudo. E eu quero destacar aqui alguns pontos. Ela tem todos os elementos que eu falei para você. Ela tem notas de rodapé, ela vai ter introduções, deixa eu ver se eu consigo pegar o início de algum livro aqui. Ó, ela vai ter a introdução de cada livro. E essa introdução ela é muito importante, como eu falei para você, com o contexto, mapa, resumo, autoria, tudo isso te ajuda demais a entender o texto bíblico. Vai ter as notas de rodapé, vai ter as referências cruzadas, olha só, as referências cruzadas, então você vai aqui, ó, Levítico 3:27. 3:27 vai fazer referência com Êxodo 6:18, e aí você consegue fazer todo esse estudo com essas referências e entender a construção do texto e da narrativa bíblica. Agora, o que eu gosto muito dessa Bíblia aqui e que faz para mim ela se destacar um pouco é a linguagem. Eu gosto muito da linguagem NVT, principalmente para quem está começando. Eu gosto de recomendar ela para quem está começando agora a estudar a Bíblia e a ler a Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela une um bom estudo bíblico, ela vai te dar um bom contexto histórico, cultural, aqui tá as minhas marcações. Eu não costumo muito marcar minhas Bíblias de estudo, mas essa daqui eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela acabou sendo aí uma Bíblia que eu utilizei por uns 5 anos, apenas ela. Olha só, aqui tem eu destaquei aqui, que ele faz uma representação de como era o túmulo da época de Jesus. E é interessante que quando você vai lá em Israel, a gente viu o túmulo de Jesus e é muito parecido, é muito semelhante com essa representação. Então, essa Bíblia aqui, para mim, ela se destaca por ter bons estudos, boas referências cruzadas, boas introduções e principalmente uma linguagem acessível. Se você está começando agora, a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia principalmente, a NVT de estudo pode ser uma ótima indicação para você iniciar, tá bom? Você que está iniciando. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se você quer adquirir essa Bíblia, vou deixar o link dela aqui embaixo para você dar uma olhadinha e ver se faz sentido para você. Agora, a segunda indicação, vamos ver se eu vou conseguir aqui, ó. E a segunda indicação é a Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Essa daqui é uma Bíblia de Estudo que é lançamento, muita gente está falando sobre ela, muita gente recomenda ela, particularmente gostei demais. Esses estudos foram organizados por J. Carson, um dos maiores biblistas que nós temos aí desse século. Um homem realmente de Deus, eu gosto muito dos estudos dele, dos comentários dele, e a Bíblia tá fantástica. Você tá vendo, você consegue ver que ela é colorida, ela é meio colorida. Isso é muito legal, principalmente quando se trata de mapas. A NVT, ela não é colorida. Ela não tem essa parte de ilustração ter as cores. Então, esse ponto é um pouco mais complicado. Então, essas ilustrações terem uma cor ajuda bastante na hora de você entender o estudo. É claro que não vai ser o fator mais importante, mas vamos e venhamos que fica muito mais legal. Agora, olha só, quero destacar aqui ao Templo de Salomão. Olha só que interessante, a representação e as cores, o quanto ela traz vida. As cores trazem vida para essa representação. Como eu falei, essa Bíblia aqui ela vai ter boas notas de rodapé, vai ter boas referências cruzadas, ela usa a linguagem NVI, também é uma linguagem bem acessível. Eu particularmente gosto muito dessas linguagens NVT, NVI e a próxima linguagem que eu vou falar agora para você. Então essa Bíblia aqui, ela é impecável, tá? Gosto muito dela, gosto muito de utilizá-la nos meus estudos. Ela tem muitos estudos, muitas tabelas e vale muito a pena a Bíblia Thomas Nelson de estudo.
para você utilizá-la. Se você quer, eu vou deixar o link aqui também aqui embaixo. Agora, eu vou mostrar para você a Bíblia que ultimamente está sendo o meu xodó, a Bíblia que eu mais tenho utilizado. E não pelos estudos, não que talvez ela seja a melhor nos estudos. Eu acho que todas aqui, quando se trata de notas e quando se trata de recursos, eu acho que elas estão praticamente no mesmo patamar. A Thomas Nelson, eu acho que ela está um patamar um pouquinho acima, ela tem mais recursos, mas qualquer uma dessas três, elas vão fazer sentido para você. Agora, a Bíblia NAA, por que para mim ela está sendo muito interessante? Por que eu estou utilizando bastante ela? Porque ela é colorida, ela tem boas notas de rodapé, mas agora a linguagem dela, para mim, é fantástica. A linguagem NAA, a tradução NAA, essa versão, para mim é a minha preferida, é a que eu mais gosto. Não acho que ela é mais fiel, mas eu acredito que ela usa uma equivalência formal e dinâmica, ela tem um equilíbrio muito bom. Se você não sabe do que eu estou falando, de como entender sobre tradução bíblica, eu vou deixar aqui um link de um vídeo que eu explico sobre isso também, mas ela faz um equilíbrio muito bom, eu gosto muito dessa linguagem. Como eu falei, se você está começando, talvez você vai estranhar um pouco, e a NVT ela seja mais confortável, mas pode ser também que você se adapte bem com a NAA. Eu gosto muito, é uma questão de identificação de leitura, fluidez. Eu gosto da fluidez da NAA, acho muito confortável, ao mesmo tempo que eu considero que ela não contextualiza demais, não usa termos muito atuais, que talvez algumas bíblias como NVT vão acabar escorregando nesse ponto. Vamos lá, vai ter tradução perfeita? Não vai ter tradução perfeita, todas vão ter algumas particularidades, mas a NAA para mim é a minha preferida. Ela vai ter todos os recursos que a gente falou também da Thomas Nelson, ela vai ter mapas, ela vai ter referência cruzada, ela vai ter as notas de rodapé, então é uma ótima Bíblia. Aqui são as referências cruzadas, ela não tem tantas referências cruzadas, eu já percebi isso, existem Bíblias que tem muito mais, só que tem que tomar um cuidado com essa questão quantitativa, porque às vezes eles só colocam bastante para dizer que tem, às vezes essa referência cruzada não faz nenhum sentido. Então elas vão ter boas notas de rodapé, essa daqui ela vai ter boas notas de rodapé, é colorida e a linguagem para mim é fantástica. Agora vamos lá, que agora eu quero indicar uma que ela não é uma Bíblia, como eu acabei de falar, ela não vai ter nota de rodapé, ela não vai ter referência cruzada, na verdade vai ter, mas de uma forma diferente, e ela tem uma particularidade que eu gosto muito, que é a Bíblia Thompson. Essa daqui é uma Bíblia que me ajudou demais nos meus devocionais, já me ajudou muito, porque ela tem um recurso que nenhuma outra Bíblia tem, que se chama cadeia temática. E o que é cadeia temática, Mateus? A cadeia temática é a forma que ela vai separar alguns textos, dar a eles colocar temas neles, e ela vai organizar esses temas. Então você está vendo aqui que nessas passagens aqui, no ladinho tem um número e uma palavra ou duas palavras, esses daqui são os temas. E para cada tema, você vai ter uma organização aqui no final. E Mateus, por que isso é importante? Olha só, na prática, o que isso me ajudava muito? Tá vendo esse daqui, ó, esse tema 2435? Não sei se você está conseguindo ver, talvez aí no celular, mas ele vai falar sobre pensamentos sábios. No início da minha caminhada eu tinha muita dificuldade com os pensamentos. Então eu tinha muito pensamento impuro, eu tinha alguns pensamentos que me assaltavam de vez em quando. E sabe quando você tá... aqueles pensamentos assim, parece que você não tem controle? E o que me ajudava muito era substituir esses pensamentos por pensamentos da palavra de Deus. Então eu ia lá e pegava textos que estavam aqui nessa cadeia temática, que falava sobre pensamentos, e lia, relia, ficava durante o dia, às vezes até repetindo. Então, olha só, considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus estatutos, Salmo 119, 59. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Então, eu ficava repetindo isso, eu ficava meditando isso. Quanto aos mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. E aqui eu vejo que existem dois propósitos muito bons nela. Um é a questão do seu devocional, você conseguir fazer o seu devocional, às vezes tem um tema que você quer se aprofundar, aí você pode vir aqui e buscar esse tema e se aprofundar nesse tema. Ou você está fazendo uma pregação e você quer enriquecer algum pensamento, alguma ideia que você quer mostrar,
e você quer colocar alguns textos para enriquecer esse seu sermão. Então você pode vir aqui, pegar esse tema, essa ideia, e você pegar algum tipo, vou pegar aqui algum tipo de tema aqui, algum tema, para você entender. Olha só, deixa eu pegar um mais comum aqui, talvez. Constância. Exortações a respeito. Não vos mistureis com essas nações que ainda restam no vosso meio. Não fareis menções dos nomes dos seus deuses. Não os invocareis nos vossos juramentos. Não os servireis, nem a eles vos inclinareis. Então, aqui ele está chamando a pessoa a viver uma vida em constância com o Senhor, a não se inclinar com as coisas do mundo, aos deuses desse mundo, naquela época, não os deuses, mas no nosso tempo, aos pecados, às paixões desse mundo. Então, você consegue enriquecer a sua ideia, o seu sermão, com esse recurso aqui, com essa Bíblia, que eu acho ela incrível, a Bíblia Thompson. Talvez você já ouviu falar e não entendeu direito o que é essa cadeia temática. Agora, também eu quero indicar para você, lembrando, vai estar todos os links dessas Bíblias aqui na descrição. Agora, eu quero mostrar para você, vamos lá para o meu tablet agora, que eu quero mostrar para você uma Bíblia que muita gente me pergunta, que é a Bíblia que mostra o texto original. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui. Essa Bíblia aqui, ela se chama Olive Tree. Eu vou ver se eu consigo deixar a logo dela em algum lugar aqui. E o que acontece? Essa Bíblia, quando você abrir ela não vai estar assim, como eu estou te mostrando. Talvez ela vai estar... Deixa eu ver como ela vai estar. Ela vai estar no seu modo mais simples, ela vai estar numa Almeida, talvez, revista e atualizada. Eu acho que ela vai estar assim, ó, quando você abre ela. Vai estar uma Bíblia normal. Só que o segredo está... Você vem nesse carrinho de compras aqui, e você vai procurar por essa Bíblia aqui, ó, Almeida, revista e atualizada, com números de Strong. E o que vai acontecer? Você vai... eu acho que ela vai ter um valor ali, depende muito do dólar, tá? Então, eu não sei quando você está vendo o valor que ela vai estar. E aí você vai acessar ela. Quando você acessa ela, agora você tem acesso aqui a essa Bíblia, que talvez você já tenha visto em algum lugar, até tenha visto algum vídeo meu usando ela. Então, quando você vem aqui, vamos pegar aqui um texto conhecido, Romanos, capítulo 8. Uma coisa que eu acho muito legal, olha só. Pois todos os que são guiados, o versículo 14, por todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E olha só que interessante, você coloca aqui, ó, em filhos, vai aparecer huios, o grego huios. E aqui ele vai falar filho, raramente usado para filhote de animais, geralmente usado para descendente de humano. E você vai ver aqui, ó, que ele é muito utilizado para falar sobre filhos. Só que quando você vai lá para João capítulo 1, versículo 12, olha só o que aparece de novo, deu-lhes o direito de poder de serem filhos de Deus. Agora ele usa uma outra palavra, teknon. E o que essa palavra diz? Ela faz referência a uma criança. Tá vendo? Descendência, criança. As duas palavras estão no português como filhos, mas uma diz respeito muito mais à criança e a outra diz respeito a descendente, a um filho como descendente. E por que isso é interessante e por que isso é importante? Quando você olha para isso, ao original, e também aplica no contexto, você percebe que em João capítulo 1 ele está falando sobre aquele que crê e se torna filho, ou seja, ele é um menino. Ele começou a sua caminhada sendo filho de Deus, então ele é apenas um menino. Agora, quando você vai lá para Romanos 8,14, você vê que ele está falando sobre aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que ela é conduzida pelo Espírito Santo. Esse já é um filho, não é considerado um teknon, um menino. E qual é a diferença entre esses dois? Porque você já deve ter visto muitos cristãos que se dizem cristãos, mas não vivem uma vida segundo a vontade de Deus. Às vezes a pessoa ela começou na fé, mas ela parou ali. E esse é o problema. Existe um chamado a você se tornar realmente um filho maduro. Alguém que vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que vai ser guiado pela voz de Deus. Tá vendo como essa diferença ela te ajuda a ter mais profundidade no texto bíblico? Então fica aqui para você essas 5 recomendações das Bíblias de estudo que eu recomendo, as 3 primeiras que eu falei, né? NVT de estudo, Thomas Nelson de estudo, NA de estudo, elas dizem respeito muito mais a recursos de notas de rodapé,
referências cruzadas. A Thompson vai te ajudar a ter um estudo mais sistemático de algumas temáticas, e a Oliver Tree ela vai te ajudar a encontrar o original dos textos bíblicos. Irmãos, e se você gostou dessas indicações, deixa aqui nos comentários o seu feedback. Talvez, se existem algumas indicações que você queira de algum outro material, também deixa aqui a sua sugestão para que a gente possa produzir mais conteúdos para a glória de Deus aqui nesse canal. Que Deus te abençoe e até a próxima!